muito difícil que ele esteja abaixo. É raro os jogos que eu vi o Maicon jogar abaixo. Mas fisicamente sim, o Maicon ainda não é o Maicon que já esteve muito 100%. Eu acho que a grande notícia... Bom, tô te respondendo, Maicon. Segunda questão. Se o Maicon não tiver, eu acho que essa é a grande manchete. A gente tem um substituto que, se não é o Maicon ainda, ele tem uma característica que é maravilhosa, que é muito parecida com a do Maicon, que é o Darlan, e que fez com que se iniciasse esses 14 jogos de invencibilidade com um rendimento que melhorou demais em relação ao Grêmio. Nossa! Olha, eu era um dos que enchia o saco aqui, e tenho certeza que o Renato entende que não eram críticas pessoais, e sim as escolhas e estritamente dentro do campo. Assim. Para mim era isso que se faltava, era uma característica que, junto da do Jean-Pierre, que obviamente desabrochou de uns tempos para cá, mas isso fez com que o time tivesse engrenagem, né? Tivesse o coração do time está dentro do meio campo. E Matheus e Darlan deram isso. O Maicon dá isso, porque sempre deu. Então, te respondendo, o Maicon com aquela menção honrosa ao Darlan, que mais do que nunca faz parte e muito fortemente do... Não, mas eu acho que a tua definição é melhor de tudo isso. Se o Maicon não jogar, o que é uma coisa que acontece muito repetidamente, o Grêmio tem um substituto. Porque há pouco tempo atrás, quando o Maicon não jogava, era um desespero o meio de campo do Grêmio. Quer dizer, a formulação de jogo do Grêmio era preocupante. Bom, e agora tem o substituto e tem o Jean-Pierre. Quer dizer, o Grêmio ganhou 2 situações do meio do campo que modificaram completamente o time. Mas tem um outro... Não, desculpa, eu te peguei no sopro, a gente ainda tem um delayzinho, né? Estamos trabalhando de forma remota há quase 9 meses. Só para concluir de Jean-Pierre, assim. Para mim, falar de Jean-Pierre é chover no molhado. Eu falo do Jean-Pierre assim como Guerrinha e assim como inúmeros torcedores, mas ainda há muitos torcedores e é legítimo, a pessoa não é obrigada a gostar, né? Mas eu te confesso, assim, a cada jogo eu fico embasbacado de ver o futebol dele. Eu recebi uma parte de uma coluna do Tostão em relação ao Jean-Pierre, e o Tostão, eu acho que ele é um cara que tem uma legitimidade maior, né, do que nós. E ele fala e se debruça em palavras muito mais do que eu já me debrucei nesse microfone. Ele simplesmente pede que o Jean-Pierre seja titular da seleção brasileira para ontem. Para ontem. Então, assim, se um cara do quilate do Tostão, que nós que acompanhamos futebol, sabemos o seu nível de entendimento, poxa, acho que a gente precisa entender que a gente está vendo um jogador que ele é diferente. Eu não sei se daqui a 5 anos ele vai entregar tudo que ele promete, mas ele promete. Eu acho que o torcedor do Grêmio precisa aproveitar o que está acontecendo no Grêmio. A gente tem um jogador que é de outro nível. É muita qualidade. É impressionante. Eu sou suspeito. Sou fã absoluto desse jogador. A gente não pode prever o que vai acontecer, isso se faz muito hoje nas redes sociais, né? Tu diz uma coisa num dia, dali um ano o cara pega e é uma bobagem, né? Eu disse assim, quando o Grêmio contratou o Tardelli, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Não vou dar exemplo de ninguém. O seu Grêmio fez uma grande contratação, tá? Bom, aí o Tardelli foi mal e os caras botaram aquela coluna que eu tinha colocado um ano antes. Bom, então, sobre o Jean-Pierre, dá pra dizer o seguinte, Guerrinha, me ajuda. Ele está estraçalhando, Guerrinha. Me ajuda, Guerrinha. O que tu acha? Tu vê só como é que é, né? O Jean-Pierre tem uma coisa, Pedro, que eu sou do tempo antigo, né? Eu não sou muito desse negócio de carregador. Tu é um gurizão ainda. Não, é que eu tive... É que Deus me deu a satisfação de ver Zico, Falcão, Sócrates, Rivelino, Pelé. Ele me deu essa alegria de eu ver, né? É outro departamento, né? Os caras não jogariam hoje. Os caras não jogariam hoje. Não, os que jogam hoje não jogariam hoje. Esses não jogariam. Bom, então eu vejo muito assim, eu gosto muito de ver o jogador que faz a bola correr. Eu sou daquele tempo que a bola é que corre. Ah, não, mas o cara hoje é atleta, hoje... Muito bem, mas e a qualidade? Não, a bola tem que correr. Por quê? Porque a bola não cansa, a bola não sua.
Ela é que precisa. Termina o jogo, a bola não vai pro banho. O cara terminou exausto, e aí? Ela só tem fardamento, que é o couro marcou, dela. olha, o time marcou que nem louco. Mas como é que foi? Tomou 3-0. Não, meu filho, não tem que jogar. E o Jean-Pierre é desses caras. O Jean-Pierre faz a bola correr. Isso me agrada muito. E ele é muito inteligente para quem joga naquele lugar. Ele vai desempregar alguns ali, Guerra. Exato. Que ele expõe a fragilidade técnica de uns ou outros ali. Exato. Ele vai desempregar. Pode ter certeza. Eu falava muito isso no tempo do D'Alessandro, auge do D'Alessandro. O D'Alessandro mandou vários pro RH. Ele deixava na cara do gol e o cara isolava. Deixava de novo e o cara botava para fora. Na terceira vez o cara do RH chamava. Diz, olha, tem uma proposta aqui para ti para largar. Então o Jean-Pierre é isso. Ele é diferente. Muito bom. Grêmio, né? O Jean-Pierre, Guerra, é aquele tipo de jogador que ele enxerga um espaço no campo que só ele vê. Ninguém mais vê. Ontem tem um passe que ele recua na intermediária e ele encontra o Ferreirinha, né, no vazio. Ele deixa o Ferreirinha na cara do gol. Só ele é capaz de ver aquele espaço. Eu me lembro desse lance, mas na frente dele tinha um bolo de gente, né? Exato. O que assim, valoriza Pedro, ainda, né? Aí é aquela noção de tempo e espaço, né? De tu ter a exata noção da força do passe para que o zagueiro não chegue e para que ela chegue em condições pro atacante. Então, são raros os jogadores que têm essa noção de tempo e espaço tão ajustada assim, né? Geralmente a gente vê o cara tentar dar esse passe, ou a bola vai muito forte, ou o zagueiro intercepta, e geralmente o Jean-Pierre consegue. E é interessante a movimentação dele, que ele recua, e para pegar de frente, para encontrar esse espaço. E poucos jogadores são capacitados. Aliás, eu acho que desde o Ganso, o Brasil não tem um meia armador, né, com essas características. Sim, o Tite tenta o Coutinho e o Coutinho não responde, né? Pois é, o Tite tentou o Coutinho pelo lado, o Tite tentou o Coutinho como ritmista na Copa, e o Coutinho não dá a resposta, né? A gente entrevistou no sábado o André Jardine. Vou comprar um pandeiro, dar pro Jean-Pierre fazer o ritmo na seleção brasileira. Não, esses dias acho que foi ele que botou um vídeo no vestiário. Ele vai bem. Mas a gente entrevistou o André Jardine pro programa No Mundo da Copa, eu e o Gabardo, e a gente entrou na questão Jean-Pierre. Ele disse, olha, eu conheço o Jean-Pierre, o Jardine trabalhou aqui na base de Grêmio Inter, eu conheço o Jean-Pierre desde os 16 anos. E ele só não foi convocado antes porque ele teve as lesões. E assim, ele deixou muito claro que o Jean-Pierre vai estar na próxima convocação da seleção olímpica, né, que é em março, e que o Jean-Pierre ele vai estar na Olimpíada, esteja na Olimpíada. Dúvida. Não, já te adianto, é ele, Matheus e PP. Tem que estar os três. Eu só não sei... E o Darlan tem chance. Ele até mencionou o Darlan, Pedro, na entrevista. Mas o Darlan com menos ênfase. Ele disse, olha, o PP era o 12º jogador, ele entrava e resolvia no pré-olímpico, a gente conhece bem. O Matheus é uma afirmação, já esteve até na seleção principal. A dupla da pré-olímpica era Matheus e o Bruno Guimarães, olha só que dupla de volantes. Mas ele deixou muito claro assim que o Jean-Pierre vai para essa convocação e possivelmente esteja na Olimpíada. Eu só não sei, e tem acontecido muito isso, se o Tite não vai pegar o Jean-Pierre antes, para levar para a principal, antes mesmo dele chegar na Olímpica. Tem um lugar que o Tite ainda não testou o Coutinho. Fora da convocação, não fora da convocação. Não testou ainda. Eu também acho que é um exagero que o Tite está fazendo em relação ao Felipe Coutinho, mas eu quero te dizer o seguinte, Guerrinha, não há outro. O outro está nascendo agora, chama-se Jean-Pierre, mora em Porto Alegre e joga ali na Arena. Agora ele vai ter a opção, sim, e por isso eu não discordo do Leonardo, não, se o Tite eventualmente, antes da Olimpíada, ou colocá-lo dentro da seleção brasileira principal, porque quem é que consegue fazer aqui? Quem é que faz aquilo na seleção brasileira? Me dá um aí, vamos ver. Não tem. Não, o Brasil não produz mais meia. Não, essa característica aí do Jean-Pierre. O Palmeiras tem um meia maravilhoso, aquele que era do Atlético. O Rafael Veiga. Mas tu não acha, Guerra, que ele é lateralizado? Ele é um meia armador, mas que é mais... Meia atacante. Ele é o mais meia atacante, meia atacante, mas que ele chuta de fora, ele é muito bom. Aquela função ali também. O crescimento do Palmeiras tem muito a ver com ele também.
Ele é muito bom jogador, muito bom. Ele é bom jogador, concordo contigo, mas ele tem uma característica de ele é um jogador mais agudo, ele é um jogador que pode fazer o lado, geralmente ele joga mais pelo lado. O Zé Rafael, também sou fã do Zé Rafael, é parecido. Eu estou tentando me lembrar, o Ganso, quando surgiu, tanto é que o Dunga colocou o Ganso na lista de suplentes da Copa de 2010. O Ganso surge com aquela esperança, vai sair um camisa 10 do futebol brasileiro. A questão é que o Ganso teve muitas lesões, e isso atrapalhou o crescimento dele, né? O Ganso não teve a oportunidade de evoluir como o Jean-Pierre está tendo. O Ganso só no joelho foram 2 cirurgias. Mas depois teve o Lucas Lima, mas é uma característica um pouco diferente, é um meia que não é tão clássico. O Lucas Lima é preguiçoso. Como o Ganso também é, né? E é menos, né, galera? Né? O despertador dos dois está marcado para 1h30 da tarde. Sabe que tu tá dizendo uma coisa aí que eu acho que vai ser solução pro Tite, o Rafael Veiga e o jogador do Grêmio, o Jean-Pierre, tá? Eles podem ser convocados e vão disputar a posição. O que tiver melhor joga, tá entendendo? E outros, se machucar, tu tem o outro. Mas parece que ele encontrou 2 jogadores desta função, né? Uma coisa que é certa é que o Jean-Pierre é só questão de tempo para ser chamado. É só questão de tempo. O que me impressiona é que tem quem não goste. De verdade. Tem pessoa que acha que realmente... Dizem que ele é desleixado, né? Que agora criou-se uma expectativa. Mas, que o cara tem que dar o bote. Né? Não, dá bola pra ele, que eles vão ter que dar o bote nele. Nele. E aí quando chega e não encontra mais a redonda, onde é que ela estava? Ela estava aqui, mas não está mais. Onde é que ela está? Ela já está lá na cara do gol nosso. Aí não adianta, quer dizer... O Jean-Pierre, Duda, ele passa uma impressão de lento. O Jean-Pierre, ele é o falso lento. Porque se tu for ver a movimentação do Jean-Pierre e a passada dele é larga, ele é um cara que transita por todo o meio campo, ele está buscando a bola atrás, ele está se apresentando na frente, ele tem uma dinâmica muito grande. Só que é no... E tu é o falso analista de sistema. Oi? Tu é o falso analista de sistema. Não, analista de sistema... Pô, eu gostaria... Não, é o falso cabeludo. Muitos problemas técnicos cabeludo, em casa, Pedro. Pô, isso dá uma grana também que não é mole, canalha. Meu senhor de Deus. Mas e aí, eu tava brincando contigo, Leonardo. Não, é isso, é que o Jean-Pierre, se a gente for ver a movimentação dele, Pedro, parece que ele é lento, não tem nada de lento, ele tem a passada larga e ele é um jogador de um porte mais clássico. Mas ele se movimenta muito, ele corre muito, ele ocupa os espaços do meio campo, ele busca a bola atrás, ele está no ataque, ele está entrando na área para arrematar. Então, eu vou te dizer uma falsa impressão, Duda, que as pessoas têm dele. Também acho que ele é um falso lento, assim, dá pra dizer. Ou ele tá melhor, tá, em relação a ele mesmo. Ele tá mais intenso, ele tá buscando mais, ele parece estar mais aceso no jogo. Não vou dizer interessado, porque eu não acho que ele nunca esteve desinteressado. Mas eu acho que é um estilo que o cara que a torcida tem que se acostumar a ver. Ele é assim. O Luan, por vezes, foi assim, né? O Luan, às vezes, tinha um estilo que a torcida ficava em dúvida se ele estava interessado ou não no jogo. É um estilo. Mas o Jean, o último 10 que o Grêmio teve, que foi o Douglas achava o espaço que ninguém achava. Que fazia... o Douglas cansou de botar gente na cara do gol com uma facilidade tremenda. Eu acho que desde o Douglas, o Grêmio adotou um outro esquema, né? Um pouco com o Luan, como por ali, nesse da linha de 3. E o Luan, ele não era esse cara que pifava, ele entrava na área, ele revezava com o próprio Douglas, depois com o Barrios, né? Ele fazia essa... Então, o Grêmio readota uma maneira de jogar, né? E eu acho que é a mais definitiva de todas, é a mais cristalina. É um meia clássico, o que pifa e faz todos jogarem. Um centroavante que é mais posicionado do que caidor para os lados. O Jael, Jael e o Barrios, vamos dizer que foram os que mais deram certo com o Renato nesses anos. Eles tinham mais mobilidade, que eu vejo ao menos o Diego ter. E aí tem 2 extremas que correm e mudam de lado a todo instante. Eu acho que por característica, não estou dizendo porque ainda não apresentaram e não foram campeões, é o sistema que há mais variações. Quem foi muito bem ontem também foi o Luiz Fernando. Ao contrário do Ferreirinha, que ontem teve uma grande chance nesse lançamento que foi referido pelo Léo Oliveira para marcar o gol, e o Ferreirinha não foi bem. Mas o Luiz Fernando está dando uma resposta também interessante, né, Duda? O Luiz Fernando, ele
se ele terminar a jogada da forma correta, meu Deus do céu, né? Porque ele faz... Ele tem velocidade... Oi, Maurício. Desculpa te interromper, já no finalzinho da frase, eu também vi o Luiz Fernando ontem melhor do que nos jogos anteriores, especialmente no contra o Guarani. Ele teve uma atuação muito dispersiva contra o Guarani e tem muito potencial. Ontem ele foi bem melhor, inclusive com assistência para gol do Maicon, para tentativa individual. Mas eu estava no carro vindo do GE e enquanto vocês falavam sobre o Jean-Pierre e os jogadores da seleção brasileira, eu ficava soprando assim, fala no Everton Ribeiro, fala no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é o armador do corredor. Não é o armador centralizado, por isso que o Jean-Pierre é tão diferente dos demais, e o lugar dele na seleção brasileira, nessa toada que ele está, ele é irreversível. O Everton Ribeiro hoje é meu titular na seleção, armando pelo corredor direito, como fez contra o Uruguai, foi o melhor jogador em campo naquela vitória, e tem sido a chave do Flamengo com a Arrascaeta do outro lado. Mas que o Jean-Pierre, ele é muito raro como jogador de futebol, e merece todas as declarações que alguém poderia soar exageradas do Tostão, não é exagero não. O Jean-Pierre é muito raro, e o jogador raro você tem que aproveitar e dar a ele o patamar mais alto, e o patamar mais alto é a seleção brasileira. Pois é, mas o Grêmio está a 14 jogos sem perder. O Grêmio estava lá na rabeira do Campeonato Brasileiro e o Renato disse o seguinte: quando eu tiver todos os jogadores, meu time vai decolar. E decolou, o Grêmio já está lá em cima. Eu gostaria que vocês analisassem assim, quais são as alterações do time do Grêmio. É o Jean-Pierre, é o Luiz Fernando, é o Darlan? Não, eu acho que ficou muito claro, que o Grêmio acertou, os volantes voltaram a jogar. Os volantes do Grêmio estavam tendo dificuldade para jogar. O Grêmio terminava os jogos sem posse de bola. A posse de bola era do adversário. Eles precisavam correr. Agora eles estão jogando. E o Grêmio jogando, o Grêmio proporciona oportunidades de gol e acaba chegando aos resultados. É verdade que ontem, de novo, aconteceu uma coisa. Eu agora fico muito atento aos jogos de futebol quando a bola está com o goleiro. Eu fico, porque eu sei que ali é perigo de gol. Tá com o goleiro, é perigo de gol. E ontem o goleiro do Goiás, que é muito bom goleiro, no primeiro gol do Grêmio, ele foi um armador perfeito, é o armador dos sonhos, né? O Pedro tá falando das mudanças do Grêmio, e o Renato ele teve um período ali de oscilação, e absurdamente, né? Me lembro de até eu escrevi uma coluna no final de semana sobre isso, a torcida começou a contestar o trabalho do Renato, e dizer que era hora de trocar, se falou no Heinz, no Thiago Nunes. Calma, o Renato tinha 4 anos e só uma pessoa tinha capacidade de extrair desse Grêmio algo além do que estava apresentando, que era o Renato. Conhecia a fundo, né, o grupo, os jogadores que estavam chegando. O que o Renato fez? Ele foi montando o time, ele foi mudando, foi fazendo ajustes e mudando posicionamentos. Por exemplo, até a efetivação do Diogo Barbosa, né, e aí ele ganhou a posição do Cortez, o que acontece? O PP envereda mais pelo meio, aí o Diogo Barbosa faz o corredor. Do outro lado, o Orejuela e o Vitor Ferraz oferecem essa alternativa para que o Luiz Fernando, que é um cara que, e aí também tem que ser bafejado pela sorte, porque o Luiz Fernando, o Alisson, embora fosse importante taticamente, o Luiz Fernando é um jogador mais agudo, e aí cria o encaixe. Não estou dizendo que o Luiz Fernando é melhor do que o Alisson, vai criando o encaixe. A saída do Maicon são diferentes, né? São diferentes, permitiu a imposição do Darlan, e aí está o grande lance. O Guerra falou da questão dos volantes. O Grêmio começou a ficar, Pedro, com setores muito mais próximos. O Grêmio encurtou o campo. E acontecia que o Grêmio tinha o ataque, um espaço, o meio campo, um espaço e a defesa. E aí todo mundo transitava. O Fortaleza veio aqui, transitou entre as linhas do Grêmio. O Sport complicou a vida do Grêmio aqui. A Universidade Católica teve um primeiro tempo que ela botou o Grêmio na roda. Então o Renato arrumou um encaixe no time, mudando algumas movimentações. Então, o Grêmio tomou 3 rodeões do Caxias esse ano. Exato, 3. Sendo que no último jogo do campeonato foi constrangedor. Foi o maior banho de bola que o Grêmio tomou esse ano. Então a coisa não estava bem. Aí no Campeonato Brasileiro o Grêmio largou muito mal. Na Copa Libertadores se salvou porque ganhou o Grenal, porque o que o Grêmio mais sabe fazer esse ano é ganhar Grenal, pelo menos até agora. Então mudou para muito melhor o time do Grêmio. Eu acho que as soluções atuais são bem favoráveis, né? Não é que o Renato construiu um novo Grêmio. Ele mudou a saída de bola. O Matheus passou a recuar entre os zagueiros para fazer a saída de 3. Né? Por quê? Porque com o Darlan há um casamento, porque com o Maicon, até pela questão física do Maicon, o Matheus, ele precisa se desdobrar, então sobra mais energia para o Matheus para fazer outros movimentos, né?
Pois é, mas o Maicon tem um movimento interessante também. Ele fez um gol ontem como centroavante. Mas ele tinha feito um gol no Grenal também como centroavante, numa bola que o Diego Souza ajeitou para ele botou para dentro da goleira. Quer dizer, será que isso aí também não tira a força do Maicon, ele se apresentando como centroavante? Porque é uma função que exige muito, né? Esses dois jogadores do Grêmio, eles são tanto marcadores quanto apoiadores, né? Eles fazem dupla função, são híbridos. E isso desgasta. E o Maicon, a gente sabe, o Maicon é um jogador que, pela compleição física dele, ele sente muito, e não é de hoje. O Maicon no Figueirense, o Maicon no São Paulo já tinha isso, que ele é um jogador de compleição física mais pesada, né? E também o peso dos 34 anos. Mas o fato é que agora o Grêmio criou uma nova mecânica de jogo, e está muito interessante de ver. Porque ele resgata aquele jogo de se defender com a bola. E quando tu te defende com a bola, tu dita o ritmo do jogo. O momento do Grêmio, ele é tão extraordinário por desempenho, nem vou falar dos resultados, porque essa quantidade de jogos com vitória, algumas dessas vitórias, elas foram com desempenho insuficiente. Aí você valorizava o fato de a vitória ter vindo. O que mantém o Grêmio candidato, o que mantém o Grêmio bem em todas as competições, mas de um tempo para cá, e esse tempo não é coincidência que tenha Darlan com o Matheus Henrique, de um tempo para cá o Grêmio agregou às vitórias desempenho, produção diferenciada, com potencial de crescimento. E a melhor definição deste Grêmio de início de dezembro, o Duda falava há pouco, olha, quando não tiver o Maicon tem o Darlan. Mas a produção do Darlan é tão extraordinária que há vezes em que você vai poder inverter a frase. Se você não tiver o Darlan, tem o Maicon. Porque o Darlan lhe dá a vitalidade, a explosão, a velocidade, o passe longo e tudo isso em muita movimentação. O Maicon lhe dá menos movimentação, mas um passe de uma qualidade muito superior para quem é volante. Dependendo da qualidade do adversário, você decide se a frase do Duda é: olha, se você não tiver o Maicon, tem o Darlan. Dependendo da qualidade do adversário, se não tiver o Darlan, tem o Maicon. E se não tiver o Matheus... Eu acho que a diferença atual dos dois é que o Maicon pisa mais na área do que o Darlan. O Darlan precisa o Darlan melhorar, fez um gol só. O Darlan precisa melhorar esse quesito. Mas o Maicon pisa muito na área do adversário. Mas quando joga, desculpa, Guerra, quando joga o Maicon para pisar na área, o primeiro volante é o Matheus Henrique. Quando joga Darlan com o Matheus, o Darlan é primeiro e ele fica muito mais longe da área do adversário. O Maicon fica solto porque o Matheus Henrique joga de primeiro dando a sustentação. Mas isso ajuda a explicar a diferença. Mas nós estamos discutindo se é Maicon ou se é Darlan. Aí eu fiz a pergunta, esse é o problema. E se o Matheus não joga? Então o Matheus precisa jogar. Nós estamos discutindo Maicon e Darlan. Eu estou fazendo o paralelo Maicon e Darlan. O Maicon exerce a saída de bola com muita qualidade, é ele quem marca o tom da saída de bola do Grêmio e ainda chega na área do adversário. O Darlan marca muito bem a saída de bola, mas ainda não chega na área do adversário. O Dr. Otávio Pilcher me manda a seguinte afirmação, aliás, uma não, duas. O Jean-Pierre joga golfe, a outra, ele treina no Country Club. O que eu digo para ele? Aquele campo... ele é certeiro. E tem aquele campo com ondulações, né? O golfe tem isso. Né? Isso. E o Jean-Pierre acerta legal, né? Bom, mas tem isso, Pedro, só para nós fechar, acho que tu vai fazer intervalo. Se o Matheus não joga, vai ter algum momento que Lucas vai Silva, se criar... Né? Aí que tá. Aí é Matheus e aí é Maicon e Darlan. Vai se criar um dia essa alternativa de Maicon e Darlan. Só muda o lado, né? Por característica... aí só tem que se entender, mas por característica, é os três. E o Lucas Silva espera. Claro. Bom, eu quero dar um recado para o Maurício Saraiva, porque o prédio dele está muito mal administrado e agora a Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos especialista no que faz, tá? Tá chegando em Porto Alegre, tá? Lá em Novo Hamburgo, para te dar uma ideia, ela atende Novo Hamburgo e São Leopoldo, e agora está vindo para Porto Alegre também. A Objetiva tem quase 300 condomínios que está administrando. Olha como vai ficar bonito o teu prédio se tu contratar a Objetiva Administradora. Eu adorei esse teu gancho, porque o teu gancho foi bagunçar o meu condomínio. Agora aquelas parcelas do condomínio que estavam atrasadas, do Maurício, elas começam a entrar por baixo da porta, uma atrás da outra, Maurício. Queimou teu filme com o síndico. Que beleza. Esse teu anúncio já antecipou uma reunião de condomínio para ver a condição do síndico.
Como é que tá o teu prédio aí? O Objetiva tá de olho nele também, Guerrinha, hein? Aqui o síndico era o João Padeiro. Meu Deus. Olha aqui, ó, chegou Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção de álcool, do álcool, aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. E a IESA, bom, a IESA está com mais uma ação social. Você entra no @Grupo IESA no Instagram, tá? O simples fato de você seguir o Grupo IESA determina que ele, Grupo IESA, dará uma refeição de Natal para as pessoas necessitadas aqui em Porto Alegre. É mais uma ação social. E aí aproveita, né? Já dá uma olhadinha naquele novo Nissan Versa, tá? Que é o sedã com tudo que você imaginou, feito sob medida para suas emoções. É só na IESA Nissan. E quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Maurício Saraiva já está ligando para o Objetiva Administradora, porque ele quer o condomínio dele perfeito, tá? Ela tem quase 300 condomínios lá em Novo Hamburgo. Imagina a qualidade que os hamburgueses têm que nós não temos aqui em Porto Alegre. Bom, vamos lá. Tá, então, Objetiva Administradora, tá? Voltamos logo depois do intervalo comercial. De volta com o nosso Sala de Redação, agora 1h40. Olha, quero dizer que nós temos grandes administradores aqui em Porto Alegre. Eu estava brincando, né? Eu estava brincando com o Maurício. Mas agora quem não está bem atendido fala com a Objetiva, tá? Que a Objetiva tem um trabalho realmente espetacular e Novo Hamburgo é prova disso, certo? E em seguida nós vamos falar do Internacional, mas antes deixa eu fazer algumas lembranças que eu considero bem importantes e que eu preciso trazer aqui no programa para vocês. Como, por exemplo, ar-condicionado é na Frigelar. Sabe por quê? Porque lá tem o Split Springer Midea, tá? E aí a Frigelar tem tudo, né? Ar-condicionado, quem entende é a Frigelar, certo? O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. E o suco de uva integral da Aurora, ele além de delicioso, é saudável, não tem adição de água, nem açúcar, nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor da uva de verdade até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral Aurora. Bom, agora vamos falar do Internacional. Marenotti, como é que tá esse teu coraçãozinho aí para quarta-feira? Olha, Pedro, meu coração tá apreensivo, né? Eu sigo achando que o Internacional vem de uns tempos para cá, assim, num desnorteamento total, assim, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente vem falando do Internacional atualmente, ele não se aplica, obviamente, ao momento do qual o Abel assumiu o Internacional. Esse momento ruim, ele já vinha se desenhando, né? A gente já vinha acompanhando, assim, a queda de produção, a queda de rendimento do clube mesmo. Obviamente, com a saída do Kudê, isso ficou ainda mais claro, porque daí sim, eu falei ontem, inclusive, né? Me parece que tanto a torcida quanto o grupo de jogadores se sente órfão, né? Porque o responsável por toda aquela mudança de filosofia de jogo, de proposta de jogo, ele simplesmente declinou do projeto e se foi para a Espanha, né? Paciência, vida que segue, mas eu realmente fico muito preocupado deixou o Leonardo com o que o viúvo, né? Isso é que é o problema. E olha, e deixou uma boa parte da torcida, né? Mas eu acho que aquilo que está acontecendo agora é um reflexo do que já vinha acontecendo mesmo, né? O Internacional parou de render já nas mãos do Kudê mesmo, e por mais que ele ficasse reclamando, eu tenho a minha comigo como percepção de que ele deveria ficar, pelo menos até o fim da temporada, conforme ele tinha assinado o contrato para isso, né? Mas eu vi uma entrevista, só para encerrar, eu vi uma entrevista do Lisca, né, que foi bem esclarecedora, né? Logo após o enfrentamento contra o América Mineiro, que o Lisca, ele fala assim, olha, cara, o treinador bom, o treinador que é profissional e tal, ele respeitou o Kudê, obviamente, até não poder mais, até porque estava defendendo a própria classe, assim. Mas ele falou, cara, o treinador bom, o treinador profissional, é um treinador que mesmo que abandone o trabalho no meio do caminho, como fez o Kudê, ele pelo menos deixa um legado, ele deixa um troço organizado para que o próximo técnico possa partir dali em diante.
e o que o Cudê acabou deixando foi um troço totalmente desmontado, assim. E aí o Abelão, para remontar isso aí e com a filosofia dele, tá apanhando aí mesmo para colocar o trem nos trilhos. Maurício, eu tive a pretensão de escrever para o GZH que o Internacional, e eu tenho muitos amigos torcedores colorados que me dizem isso, meu problema é quando joga com o Goiás com 10 homens. É um problema. Aí o Inter perde para morto, o Inter adora ressuscitar. Mas quando o Inter joga contra grandes, ele consegue, pela tradição, pela camisa, pela torcida, pela força que tem o clube, fazer jornadas muito melhores. Foi o caso do jogo contra o Flamengo, por exemplo. O Internacional até no segundo tempo cansou, é verdade, mas no primeiro tempo deu um corrupio no time do Flamengo. Será que não dá para repetir isso amanhã contra o Boca? Afinal, o time que vem aí tem grife, tem tradição, tem história. Pô, vai falar do Boca, não precisa, né, Maurício? Você acaba de citar a última grande atuação do Internacional no ano. Foi um empate com o Flamengo, em que se ele tivesse vencido por mais de um gol de diferença no primeiro tempo e sustentado isso na segunda etapa, não seria nenhum absurdo, porque o Inter no primeiro tempo foi muito melhor do que o Flamengo. Da mesma forma como na segunda etapa, se o Flamengo tivesse virado em cima do Inter, não seria absurdo nenhum. Há um momento do jogo em que o Flamengo perde duas chances no mesmo lance. Uma o zagueiro tira sobre a linha e a outra o goleiro pega. Então o Inter teve lá contra o Flamengo a sua última grande atuação. Depois dali desandou extraordinariamente ainda com o Cudê e muito mais rapidamente com o período do Abel, tendo que descontar no Abel a interrupção do seu trabalho pelo coronavírus, né? O Abel para de trabalhar no Inter presencialmente logo depois da derrota para o Santos. Então esse prejuízo o Inter também teve. E por todo esse combo trazido pelo Rafael Malenotti, Pedro, é que eu disse hoje no Esportes ao Meio-Dia com o Felipe Gamba, que mais importante do que as escolhas técnicas e táticas que faça o Abel, é muito mais importante que ele consiga mobilizar os 11 caras que ele escolher para que todos façam um olhar. Nós contra o mundo. Nós temos que mostrar o nosso valor contra a desconfiança e o descrédito geral. E esse descrédito não é ilegítimo. As pessoas que estão desacreditando do Internacional desacreditam porque o Inter não está se fazendo acreditar. Mas se há uma hora para você reverter, é esse contexto, esse caldeirão. E eu acredito ainda que o Inter possa fazer isso para não ser eliminado logo no Beira-Rio. Porque se o Inter não tiver de volta essa capacidade de resignação, essa capacidade de reação, o Inter amanhã mesmo já vai eliminado para o jogo da Bomboneira. Pois é, Guerrinha, será que... Não, Pedro, o Inter tem que pensar a vida dele daqui para frente, né? E tem que sair dessa espiral em que ele se envolveu. Para ter uma ideia de quão fraca está sendo o rendimento do Inter, é que nos últimos 5 jogos, o Inter fez 2 gols. Vou pegar uma comparação com o Goiás, por exemplo. O Goiás, que é o lanterna, a gente viu o Goiás. O Goiás é um time que está fadado ao rebaixamento. Dificilmente vai escapar. O Goiás fez 4... A campanha dos dois ela é igual em vitórias. Tá? Uma vitória para cada um, 3 derrotas para o empate. Só que o Goiás fez 4 gols. O Inter fez 2 gols em 5 jogos. Eu entendo o Maurício fala da questão da resignação, de o time ter indignação, de tentar resgatar algo que ali atrás tinha, né, de mobilização, o Inter precisa de mobilização. Mas me parece que a confusão tática em que o Inter se envolveu, e ela era esperada, a gente falou isso quando teve a troca de técnico, porque é uma mudança muito grande de chave, mas é que o Abel vem tentando soluções e ele vem mudando o modelo jogo a jogo, e isso provoca uma confusão, isso faz com que o time fique prostrado. O Inter hoje é um time que parece abatido, né? O Inter não pode ter 2 gols em 5 jogos e numa comparação ali imediata com o Goiás, que é o lanterna do campeonato, o Goiás ter feito 4 gols. O Goiás levou 1 gol a mais do que o Inter nesses jogos. Ou seja, a produção do Inter ela decaiu muito. E eu vejo muito na questão da bagunça tática que o time se meteu, da confusão, porque os jogadores vinham habituados a um modelo e de repente tu começa a mudar e o Abel está tentando soluções, só que me parece que provoca uma confusão ainda maior na cabeça dos jogadores. Mas amanhã não tem modelo, né? Amanhã tem que ter garra, tem que ter determinação, tem que suar mais do que sempre. Guerrinha, o que tu acha que o Inter pode fazer amanhã contra o Boca, Guerrinha? Pedro, eu vou manter a coerência aqui. No primeiro bloco eu disse que as vitórias deixam o Grêmio para cima. A falta de resultados deixa o Inter para baixo. A cabeça é tudo na vida, não só de um jogador de futebol, de qualquer ser humano. E a cabeça do time do Internacional, ela está completamente, parece um globo da morte. Ela está revirada. Os jogadores estão sem confiança, os jogadores estão errando pênalti.
O Internacional não consegue sobrepor um adversário qualquer, seja ele fraco, seja ele médio, eu nem estou falando dos grandes. E a campanha no Campeonato Brasileiro, até contra os pequenos, não é ruim. Não é ruim. Ela é ruim contra os grandes, né? O Inter ganhou do Sport, o Inter ganhou do Bragantino. Então, esses estão lá embaixo. O Inter ganhou. É verdade que perdeu para o Goiás. Mas não é. Os pontos do Inter é muito em cima daqueles que estão lá embaixo. Entendeu? É Atlético Goianiense, ele fez 4 pontos em cima do Atlético em 6. Isso tudo na conta, se tu botar. Bom, mas o que precisa melhorar é a cabeça dos jogadores. Tu precisa incutir nos jogadores que eles não são umas nabas, que eles não são horrorosos. Vem cá, vocês são bons jogadores, tanto é verdade que estão vestindo uma camisa pesada, que é a camisa do Inter. O que está acontecendo? Vocês perderam a confiança, vocês olham para o outro lado do campo e dizem, puxa a vida, e vem encrenca, nós vamos perder para esses caras, nós vamos ter sufoco aqui dentro da nossa casa. Então a cabeça é tudo num jogo de futebol. Se tu botar um time bom, que ele é melhor, num time ruim, que ele é melhor do que os outros, ele endurece qualquer partida. Agora, se tu disser assim, toma cuidado com aquele número 5, hein? Joga muito. Cuidado com o lateral, que quando ele avança, ele é letal. Bom, aí tu já entra todo cestroso, sabendo que daqui a pouco vai acontecer o desastre. E para um time que não vira jogo, tu precisa, antes de tudo, cuidar da tua casa. Tu não pode levar o gol. É um jogo amanhã, um desafio enorme na vida do Internacional, que ele precisa sair da encrenca. Pois Pedro, Leonardo, o que é esse Boca aí? Me conta, ele é um Boca poderoso. Ele não é aquele Boca que jogou Libertadores com o Grêmio, ele é bem menos. Mas quanto menos ele é, quanto pode o Inter encarar com tudo isso que o Guerrinha falou, que o Maurício falou também, e fazer um enfrentamento, que eu diria assim, importante contra o Boca e quem sabe sair vivíssimo daqui. Não, ele é um bom time, O que aconteceu no Boca? Aquela pancada que o Boca sofreu pro River, e foram duas, né? Aquelas, né? Que o Boca perde a final em Madrid, e aquilo é histórico, Pedro. Aquilo é histórico. Aquilo tem... o Boca não foi rebaixado, mas o River foi rebaixado e ganhou do Boca a Libertadores. Então, é meio que uma virada de chave. A era Galhardo, ela tá sendo muito cruel com o Boca. E depois teve a semifinal, né? Em que o River, mais uma vez, elimina o Boca numa fase quente da Libertadores. O que acontece? O Boca troca a presidência entre o Jorge Amial e ele traz o Riquelme, que é um símbolo, né, de uma era vitoriosa do Boca, lá no início dos anos 2000. O Boca foi um campeão do mundo, campeão da América, com o Riquelme como camisa 10. E o Riquelme, quando eles assumem, o Boca pra função executiva, né, Léo? Só para o pessoal não se atrapalhar atrás, o Riquelme de terno e gravata, não para jogar. Não, claro, o Riquelme como diretor esportivo, claro. E o Riquelme, eles assumem, e o Boca está atrás do River no Campeonato Argentino. E o Boca atropela e ganha o título na última rodada. Então, assim, há um novo ânimo, há um simbolismo todo com essa presença do Riquelme. E o Riquelme traz o Miguel Ángel Russo, que era o técnico do Boca na Libertadores 2007, a última ganha pelo Boca. E o Riquelme jogava, né? Foi aquele jogo aqui contra o Grêmio no Olímpico. E o Miguel Ángel Russo arruma o time. O que ele faz? Aquela turma que perdeu em Madrid, ela praticamente sai toda, né? Ficou o zagueiro Esquerdós, ficou o Buffarini e ficou o Tevez. E o Russo arruma o time. E o Mas, né? O Mas é banco. O Mas é banco porque o Fabra, que é o lateral da seleção colombiana, ele estava com um problema no joelho, ele sofre uma lesão no joelho, e dias antes da Copa do Mundo da Rússia, e ele volta só depois disso. E o Miguel Russo arruma o time e ele cria um sistema em que o Tevez é privilegiado. E aí o Tevez vira decisivo, tá? É um time forte, é um time com uma defesa muito rodada, tá? Tirando o Fabra, que tem 29 anos, que é da seleção colombiana, todos na defesa têm mais de 30 anos. Aí ele usa uma segunda linha de 4, que tem no lado direito o Toto Salvio, porque o Boca pagou 7 milhões de euros do lado do Benfica, um jogador de 29 anos que volta da Europa, né? A dupla de volantes... tinha o Paul Fernandes, que era do Racing, mas ele sai, ele entra em litígio com o Boca e sai. Entra o Capaldo, que é o menino da base, e a dupla é Capaldo e Campuzano. Campuzano é da seleção colombiana. E na esquerda o Cardona, que é esse meia que a gente vinha falando, que é um meia que joga pelo lado. Jogador muito técnico. Briga com a balança, né, Léo? E na frente, Maurício, para que o Tevez possa simplesmente se preocupar em fazer gol, ele coloca um centroavante operário, que é o Soldano, um jogador que eles foram buscar no Olympiacos da Grécia.
tem 23, 24 anos. O Soldano faz o trabalho sujo, ele corre para que o Tevez possa resolver. Então é um time muito experiente, muito rodado, e é um time que tem símbolos de eras vitoriosas. O Miguel Russo, que olha só que loucura, tinha ido mal no Alianza Lima, tinha ido mal no Cerro Porteño, mas no Boca conquista o título, ou seja, um técnico identificado com aquele mundo. Não, mas com aquele time ganho eu também, né? É, mais ou menos, né, Pedro? Não. Mas não, eu não estou duvidando dos teus conhecimentos táticos. Não, mas aquele time do Boca é o melhor Boca que eu vi. Eu não vi todos os Bocas da vida, né? Mas, porra, aquele time era muito bom. Ele atropelou o Grêmio, não tinha como. Mas mais enfim, fácil ganhar com um time bom, né? Eu gosto que o cara treina demais. Muito bem, dá pra ele o Avaí. Vamos ver, vamos testar. O Avaí 6 meses, né? Não vai tirar o cara em 3 meses. Deixa ele 6 meses lá, vamos ver se ele treina. Ele foi bem. Bom, se o trabalho for bom, o Avaí talvez não vai ser campeão brasileiro, mas ele não vai lutar pra cair, entendeu? Talvez ele vá pegar vai estar no meio da tabela, daqui vai beliscar uma Sul-Americana. Não é isso. É o que eu tô querendo dizer, que quando tu treina time bom, é mais fácil ganhar. Não. O time ruim, o treinador, por exemplo, eu acho o Filipão um baita treinador, porque ganha com o Criciúma. Aí é um baita treinador. Mano Menezes. Com o Criciúma é bom. Mano Menezes, porra, vai lá, pega o 15 de Campo Bom e endurece uma Copa do Brasil. Quer dizer, esses caras aí tiram leite de pedra. Mas tem o lado é o que eu digo para vocês, é o que eu digo para vocês do Juninho, o Leonardo. O Juninho tem o melhor galeto do estado. Ele vem com a tamarra que vende bem, que bababá. Claro, tem o melhor galeto possível. Como é que não vai vender bem? Como é que não vai vender bastante? Como é que não vai fazer a alegria das pessoas? O Juninho. E ele não endurece. Não endurece o galeto. E ele não endurece o galeto. O galeto é uma O Julinho é o Jürgen Klopp dos galetos. Exatamente. 37 mil, hein, se quiser em casa, não precisa nem sair para não pegar coronavírus, que esse coronavírus aí voltou a encher o saco. Que merda esse coronavírus aí, hein? Porra, não vai embora essa droga aí. E a vacina, quando é que vem a vacina? Não, tá chegando, já estão vacinando lá na Rússia, já estão vacinando a rodo, não quero nem saber. LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Tava vendo ontem o carrinho Agas, né? E o LG é o leite que ganhou o carrinho Agas, quer dizer, é qualidade, é aquelas coisas todas que só o leite LG desde 1959 entre os gaúchos. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Brasil. Estamos de volta, 2h04. Quer aumentar suas vendas? O Pix Banrisul. Sua empresa tem isenção de tarifa até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix, tá legal? LG, Leite Gaúcho, Galeto Mamma Mia, sabor esse é o segredo. A Fida, sólida por natureza. Tintas Killing, a tinta gaúcha. São alguns dos patrocinadores do nosso Sala de Redação. Nós temos o Santos hoje contra a LDU. Aí saiu o adversário do Grêmio, né? Porque eu não estou admitindo que o Grêmio não vai classificar contra o Guarani, né? Não, eu também acho que o Santos tem grandes possibilidades de confirmar sua classificação, embora tenha vencido por 2-1, né? O Grêmio fez 2-0. A vantagem do Grêmio realmente é muito boa. Tem um brasileiro, né, Duda, candidato a dançar hoje mesmo, que é o Atlético Paranaense, que só empatou com gols em casa e pega o River Plate. Não é no Monumental de Nunes, mas o River, em termos de Libertadores contra o Atlético, podendo empatar em 0-0, o River deve passar. E no Flamengo e no Maracanã, contra o Racing, a volta do Rodrigo Caio garante uma nova estabilidade defensiva que o Flamengo está devendo a si mesmo, mas especialmente a volta do Pedro à disposição muda o tamanho do ataque, né, Pedro? Esse jogo é complicado, cuidado. Porque é Racing, né? É Racing, né? Qual é o jogo que é complicado? O do Flamengo. Porque tem ameaça que não sai? Sai o jogo? Pode ser. Tá chovendo lá, alguma coisa? É que time argentino, Guerrinha, tem que ter sempre bastante respeito com eles. Vai perder 1-0. Não, tá bom. Não, de 1-0. É igual o Duda disse assim, ele acredita que o Santos vai passar. Eu não sei se tem algum problema em Santos. Os três jogos de hoje, sim. Claro que o futebol é maluco, né? Mas os três jogos de hoje estão muito na mão dos caras. River, Flamengo e Santos eu já tenho eles na conta que passaram. Não, eu também acho que o Santos passa, mas a LDU vai fazer um enfrentamento, eu acho, mais parelho do que Racing e Guarani. Mas tem que fazer, que a LDU tem um complicador, Duda, ela tem que fazer no mínimo 2 gols, né? Ela tomou 2 em casa.
Sim, mas ela fez um, né? O Grêmio é que tem 2-0. Mas dois o gols Grêmio fora, é muito grande a diferença. Dois gols fora, ela fez fazendo 1-0, como é que faz? 1-0 Sim, ela tem que fazer 2 gols. Ela tem que fazer 2 gols. 2 gols é duro de fazer. Não, eu também acho que é difícil, mas eu acho que a LDU é o enfrentamento que eu acho o Racing com menos chance, por exemplo. Menos chance do que a LDU. E como o Atlético também, os dois fizeram gol fora. O Atlético, eu acho que esse aí bailou. Se não tivesse tomado o gol, poderia até. Mas aquele gol que o River fez aos 90 matou o Atlético. Fica bem difícil. E o Santos não vai ter o Cuca, né? Testou positivo de novo. A Conmebol, há uma discussão sobre os exames, que são exames diferentes e tal. Mas, o tipo de exame, né? Mas a Conmebol vetou, o Cuca não vai estar na beira do campo. Eu estava dando uma olhada no material do Santos. O Cuca usou desde que chegou no Santos, 33 jogadores. E como o Santos está sem dinheiro, o presidente agora foi afastado do cargo, sofreu impeachment, está com uma crise política muito séria. O Cuca usou 15 garotos feitos em casa. Claro que alguns, como o goleiro John, que já tinha 25 anos, tinha um jogo como profissional, né, mas é feito em casa. Ou seja, o Santos mais uma vez recorre à base para a sua salvação. Foi assim lá em 2002, quando ganhou o Brasileirão com o Leão, depois com a geração do Neymar, Ganso, André. Né? É a tradição do clube, né? Parece que tem um ambiente no Santos que permite que esses meninos sejam lançados. Ô Léo, deixa eu pegar um gancho do que você está falando aí em relação ao que o Inter tem que fazer amanhã para ter chance contra o Boca e que o Santos se obrigou a fazer antes mesmo do impeachment desse presidente. A situação política lá já era uma turbulência tamanha que o Marinho chegou a dar uma entrevista dizendo o seguinte: o nosso presidente é o Cuca. Lá no Santos se conseguiu fechar a questão entre os profissionais, jogando pela própria honra, jogando pelo próprio currículo, jogando pelo seu futuro, que eles não estavam nem preocupados se o presidente está impeachado ou não, se tem crise política, se o mês vai ter 60 dias. Os caras decidiram, treinador e jogadores, que eles iam jogar em nome deles, das carreiras e dos seus profissionalismos. E isso tem dado muito certo no Santos. Guardando a proporção para o Internacional, que não tem presidente impeachado, o Inter precisa de uma atitude parecida com essa amanhã para poder ter chance contra o Boca Juniors. Tu imagina que lá em Santos o presidente tomou a seguinte iniciativa quando veio a pandemia. Ele tirou 70% do salário dos jogadores. Unilateralmente, sem comunicá-los. Ora, claro que isso gera uma revolta. Diferente do que fizeram o Grêmio Internacional, o Internacional retirou 30% do salário dos jogadores, pelo que eu sei, mas tudo foi combinado, tudo foi acertado com os jogadores. E o Grêmio fez um outro tipo de acerto também combinado com os jogadores. Então, essa resposta do Santos, sim, e está na mão desses meninos que foram lançados. Ainda no sábado entrou um grandalhão lá, um centroavante, né, 1,94m, 1,96m, Bruno Marques. Isso. Brunão, né? Bruninho, eles chamam lá de Bruninho. É como nós chamamos Luciano de Lucianinho, né? É mais ou menos isso, né? Deve ser nessa linha, sim. Mas tem um cruzamento do Marinho e ele tá lá de cabeça, bota pra dentro. Hein? O Bruninho e o Lucianinho não dormem em cama normal, não cabe? Não dorme. Não, o Lucianinho tem 2,5 m, né, Guerra? Não cabe. Imagina o Lucianinho de manhã, no café da manhã, meio quilo de pão quentinho, assim, vindo da padaria do Zafari. Aquilo é só pra tapar a cárie, né, Pedro? Meio quilo de pão é pra alimentar a cárie. Sim. Depois vem o ranco. Que criança, hein? E nasceu uma criança dessas. Isso é que é uma coisa impressionante. Agora, tem um outro time no futebol brasileiro que tá começando a acertar. E eu achava o Fernando Diniz aquele sabe desses técnicos assim que o Leonardo gosta, que eu já estava com bronca dele, por causa do Leonardo, mas ele conseguiu acertar o time. Ele promoveu. Os que eu gosto, eles se dão bem, é uma coincidência só. Não, nem sempre. Não, ele não ganhou nada até hoje. Talvez ele ganhe agora com o São Paulo, tá? Mas o Fernando Diniz, esse nunca ganhou nada, pra te saber, tá? Mas, Pedro... Mas, cara, a carreira do Fernando Diniz é muito recente, Pedro. O cara começou em... É recente ainda, tu já quer que o cara ganhe. O Fernando ele tá, acho que 3 temporadas no máximo treinando. Ele pegou o Audax, o Atlético Paranaense, o Fluminense e o São Paulo. A gente tem que colocar um mérito na conta dele. Aquele Atlético Paranaense que ganhou na mão do Thiago, tem muito dele. Ele foi, o Thiago chegou e ajustou algumas coisas, mas tem muito dele.
Agora, tirando aquele trabalho dele, é um trabalho maluco, é um trabalho que ele dava prioridade para o ataque e esquecia da defesa. Agora parece que andou levando uma luz alta, descuida primeiro para não tomar o gol, porque lá na frente eles vão fazer. E já melhorou então, a coisa, né? Mas ele botou o Luan, um volante, hein, Leonardo? Ele botou o Luan, um volante jovem, criado lá nas categorias de base, junto com os zagueiros, e com a chamada saída de 3 aí, que vocês falam tanto, tá? E que está reforçando o time defensivamente. E aí tem o Gabriel Sara, tem o Igor Gomes, tem uma série de meninos, o Brenner. Não, ele chegou... Olha, tem que buscar na base, cada vez eu me convenço mais. Tem o Diego, zagueiro, tem vários. Essa foi a grande mudança, Duda. Essa foi a grande mudança, porque o Diniz vinha com um trabalho instável no São Paulo. Aí tem uma questão também que é da maturação do técnico. Eu me lembro do Atlético Paranaense e Grêmio aqui na Arena. O Atlético deu uma roda no Grêmio. Aquele futebol de toque, sabe, não tinha chutão. Foi um jogão esse jogo, acho que foi 3x3 ou 4x... Foi 0x0? Não saiu gol. Mas, nossa, foi um jogaço, eu lembro disso aí, os caras disseram, olha, que jogaço bom de ver. Né? Eu lembro desse jogo aí. Sim, e aí a gente, olha só que, né, porque ele já tinha ido bem lá no Audax, né, no Paranaense também, ele não fez o Paranaense? Ele fez, aí era o time Sub-23 que acabou ganhando o Paranaense. Mas foi assim, o Thiago Nunes o campeão, não foi? O time campeão paranaense foi dirigido pelo Thiago Nunes. E tinha Bruno Guimarães que sobe e Renan Lodge. assume o do Diniz, né? Tá aí ele se acende junto com o time. No mesmo ano. Mas aí é uma questão de desenvolvimento do técnico. Aí o Diniz tinha aquela coisa, ele era um fundamentalista do passe. E a coisa não avançava, porque tudo bem tu ter o controle de jogo, mas tu tem que saber se defender e tem que saber atacar. Ficava um jogo muito lateralizado. Aí ele cai do Atlético. Aí ele assume o São Paulo, ele já está 1 ano no São Paulo. Né? Ele tinha um time que ofensivamente fazia um bom trabalho, mas defensivamente... Já fez um monte de fiasco lá no São Paulo. Agora é que ele está... Trajetória na Europa, mas um cara que se tu tem uma ideia de jogo, que tua defesa fica exposta, tu não pode ter um lateral que seja tão lento assim na transição. Aí o Diniz, quando ele tá vendo que ele tá quase perdendo o emprego, ele faz uma mudança radical, ele promove o menino Diego, zagueiro, ele transforma o Léo Pelé, que zagueiro, ele reposiciona o Daniel Alves, e ele coloca aqui, energia no time, ele coloca vitalidade. Vou te dar uma informação que tu vai ficar apavorado. O nosso colega Marco Aurélio Souza, né, da Sport TV, tá me mandando aqui, Duda, só lembra, o Diniz, desde que chegou, fez uma contratação, que não foi uma contratação, foi uma troca entre o Everton genérico, o que veio pro Grêmio, e trouxe o Luciano. Só melhor jogador o resto do time tudo dele. É achar a solução mas dentro do seu elenco e dentro da base. O Daniel Alves não é dele? Eu acho que não, acho que é anterior. Eu acho que é anterior. Tanto é que o Daniel Alves escolhe, entre aspas, o Diniz, diz, olha, eu escolheria o Diniz para ser o técnico do São Paulo, é anterior. E o Luciano não é só a única contratação do período Diniz, o Luciano é uma contratação indicada pelo Fernando Diniz, porque ele tinha jogado junto com o Luciano no Fluminense e tinha uma ideia de como utilizar o Luciano. E segundo os repórteres e o Marco Aurélio que nos ouve e sempre se comunica com a gente, há uma relação muito particular do Diniz com o Luciano, porque eles vivem as turras nos treinos e às vezes nos jogos, mas sempre se resolvem sem que isso vire um tumulto para o grupo inteiro. Porque afinal o Fernando Diniz chamou o Luciano para o grupo, o Luciano não joga, há muito tempo não joga o que está jogando hoje como protagonista, então eles têm uma relação tão particular que dá certo neste São Paulo, que eu ainda acho inferior ao Grêmio na comparação direta do que eles vão se enfrentar na Copa do Brasil. Me parece que o Grêmio é mais time, mas que o São Paulo cresceu extraordinariamente, eu não tenho dúvida. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, mesmo faltando 2 jogos para o São Paulo, e eu continuo achando que o São Paulo dentro do Morumbi tem enormes dificuldades, é um time que não sabe furar bloqueio. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está muito, muito dividido entre o Flamengo, que não é mais o Flamengo, e que se voltar a ser o Flamengo é o favorito, e o Palmeiras. O Palmeiras está ganhando jogos com o chicote embaixo do braço. Ele não está fazendo correr, não suja a farda. Eu não sei se é o efeito do português, eu não sei se o time voltou a acreditar que pode ganhar. Esse é o time que tem que ter muito cuidado com ele. Mas também tem uns guris, né, que ele promoveu, né? E tem uma coisa, o Palmeiras, que parece, assim, muito marcante, o que eu fico até um pouco triste, porque eu gosto muito do Vanderlei Luxemburgo,
Mas o Luxemburgo, depois que saiu, o Palmeiras jogava mal, se arrastava, ganhava sem desempenho. O Palmeiras começou a tocar 3, 4 em todo mundo. Todo mundo que aparece lá toma uma carroça do Palmeiras. Ou seja, o Vanderlei Luxemburgo não conseguiu, com aquele grupo de jogadores, fazer um time. O Palmeiras, mais uma coisa, o Palmeiras está decidindo seus jogos em poucos minutos. Ele faz 1, 2, 3 e depois ele calça a sandália. Copa do Brasil contra o Bragantino, em 15 minutos estava 3-0. Contra o Ceará também. O Ceará fez 3, ele fez 3-0 no Ceará passeando assim. Ligeirinho, e o Luxemburgo foi campeão paulista, olha só, né? Que é o maior estadual, mais disputado, e não conseguiu fazer o time andar. Parecia que o time do Palmeiras estava amarrado. E quando o Andrei, o Cebola, assume, ele perde o primeiro jogo, e aí ele coloca a mão no time, ele muda o time, e ele muda a forma de jogar, a ideia de jogo. O Palmeiras é como se tivesse sido desatado. O Palmeiras passou a correr. O Palmeiras passou a ser um time agressivo, que não era com o Luxemburgo. A gente viu o Palmeiras jogando contra o Inter naquela partida que teve o gol do Inter depois do Palmeiras nos acréscimos. O jogo foi decidido depois dos 45. O time do Palmeiras era um time lento, era um time preso, né, sem uma ideia clara. E olha o Palmeiras, o que tem de jogador. Eu acho que nem o Flamengo tem um grupo com tantas alternativas como o Palmeiras. Deixa eu mandar um abraço para uma amiga minha, Marie, que ontem eu encontrei, falei com ela, e ela me disse assim: Guerrinha, eu tinha pavor de lavar louça. Pavor. Era o meu grande problema na vida, era lavar louça. Eu tenho prazer de lavar louça hoje. Mas por quê, mano? Porque eu ouço Sala de Redação. Puxa vida, botamos a Marie no vício. Parabéns, Marie. Um abraço. Mas eu continuo com pavor. A minha mulher me manda lavar e eu continuo com pavor. Mas tu tem que fazer o Sala de Redação, é diferente. Pois é, não posso essa hora. Olha aqui, ó, notícia importante, hein? Vá correndo, tá? Como o Palmeiras está fazendo. A Facate realiza o vestibular no dia 15 de dezembro. Inscrições gratuitas e seguem até o dia 14. Informações www.facate.br. Tá legal? Não esqueça, hein? Facate é ensino de qualidade, tá? Então nós vamos ao intervalo comercial. Mas antes, deixa eu lembrar que o primeiro 5G do Brasil, agora em Porto Alegre, é da Claro. Claro, você merece o novo. Vai construir ou reformar a Manco Vavin. Ele tem soluções completas para a sua obra. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida com a última parte do Sala de Redação. São 2h21. A revista Gol já está na banca, né? Tá me falando, o Avelini tem uma matéria especial sobre o Churin, centroavante contratado pelo Grêmio Porto Alegrense. 38 anos a revista Gol, olha, é uma força, né? Tá de aniversário hoje o Churin. Tá de aniversário, é? Tá. Então parabéns para ele, que seja bastante feliz aqui em Porto Alegre. Estou recebendo aqui uma comunicação pelo WhatsApp de não sei o nome da pessoa, mas diz o seguinte: por favor, ajude os bares para deixar até o final dos jogos e não 22 horas. Essa é uma questão bastante séria, né? Nós temos aí o coronavírus que está voltando, está entupindo hospitais outra vez. Conceição já mandou dizer que não tem mais cirurgias eletivas. Mas fechar os bares às 22 horas, quer dizer, o cara está jantando. É para evitar aglomeração, Pedro, justamente nos jogos, entendeu? Tem o outro lado da moeda, eu entendo. O cara não tem a TV em casa para ver, ele vai para algum lugar que tenha. Mas aí aglomera. E o problema é esse que o governo quer fazer, o prefeito, tudo. Eles querem terminar com aglomeração, porque entendem que esse é o grande problema motivador do alastramento de novo do Covid. E ele fechou as praias durante 14 dias, disse que vai mandar 30 policiais lá, não vai fiscalizar nada, né? Porque 30 policiais, o litoral norte do Rio Grande do Sul começa ali em Quintão, Magistério, aquelas praias ali. Qual é o período que você falou, Pedro? Qual é o período que você falou? 15 dias. Pois é, a gente tem que entender o esforço do governo do Estado para... Nós estamos hoje em 1º de dezembro. Se essas medidas entram pelo tempo determinado de 15 dias, há uma intenção nisso. A intenção de que, conseguindo controlar nesses 15 dias este agravamento e começando a desacelerar o agravamento, você consegue sinalizar para as pessoas que o seu final de ano vai ter menos restrição do que se nada fosse feito. Essa me parece a mensagem principal. Você não está fazendo, até porque se você fizesse por tempo indeterminado, se você fizesse em 1º de dezembro um nível de restrição que avançasse até o dia 31, a chance de uma desobediência civil era enorme.
Porque as pessoas poderiam dizer, olha, eu já aguentei o ano todo, eu simplesmente não vou aceitar isso. O governo não quer passar por esse tipo de constrangimento. Então, o que ele faz sensatamente? Ele marca um período, ele delimita um período de restrição para que as pessoas, cumprindo, possam ter depois a sua liberdade devolvida, se não a pleno, muito perto disso. Eu compreendo e guardando todos os problemas para quem se sente atingido, e a gente tem que respeitar, mas eu consigo compreender, me colocando no lugar do governador, a intenção que ele tem de por 15 dias fazer a restrição para que no final do ano as pessoas se sintam mais aliviadas e mais livres, tanto quanto possível. E tem uma coisa boa, né? Não fechou comércio nenhum, né? Só essa restrição em relação aos restaurantes e preservou, porque o comércio que passou mal o ano inteiro, que foi fechado durante tanto tempo, ele precisa agora do Natal se recuperar. Pedro? Se não for agora, como é que os caras vão fazer, hein? Pedro, a Kelly, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, Kelly, tô te ouvindo, não, é porque claro. Eu estou apurando exatamente esse tema e achei que cabia algumas pontuações aqui em relação a novos casos de coronavírus e essas restrições que vocês estão mencionando. As autoridades e mesmo os países que já enfrentaram ou estão enfrentando essa segunda onda, o repique da primeira onda, gente, até ficam discutindo, mas é primeira, é segunda. Não importa, porque a gente vai continuar enfrentando e eles perceberam que é menos os locais, comércio, restaurante, loja, é menos isso e mais os eventos, esses despretensiosos de almoço no fim de semana, um aniversário que você reúne o vizinho, o pai, o tio, o cunhado, e aí quando vê, tá todo mundo ali, já bebeu uma que outra, tira a máscara, na hora de falar, a música tá alta, aumenta o volume do tom, o tom da voz, né, grita para falar, sai mais salivos, perdigodos que a gente brinca, então é mais esse tipo de evento e muito menos as lojas, porque quando você vai entrar numa loja, né, não sei se vocês chegaram a ter que sair nesse período, né, eu vou bastante em restaurante. Entra e sai de máscara, né, Kelly? Não, e muito sério, entra e sai de máscara, tem um termômetro, né, que já coloca no pulso já quando chega, no mercado é assim, tem distanciamento, né, as mesas, eu vou sempre em restaurantes aqui do bairro, porque eu busco estimular a economia local, a gente almoça aqui perto do bairro onde eu moro, vai a pé mesmo, estimulando a economia local. Te pago os almoços, que esse gringo é pão duro. Duro. Eu sou mulher de ter homem que paga almoço, Pedro, quem paga sou eu. Mas sei, aí... Claro. E ele é pão duro também, fecha todos. Quando eu vou pedir a minha pizza do Mamma Mia, que é uma delícia, aquela da nona, chego a salivar aí só de paga. Me lembrar. Aí ele paga. Aí o Julinho paga, né, Pedro? Um beijo pro Julinho, querido, nosso amigo. Mas sabe que houve eu queria dizer isso, assim, porque eu conversei com muita gente hoje para entrar com essa informação no Jornal do Almoço. E tem um dado, Pedro, que eu estou publicando agorinha mesmo em Gaúcha ZH, em GZH, Maurício, Diogo, Guerrinha e queridos ouvintes, que é o seguinte: tem 10 cidades gaúchas, nós temos 497 municípios, 10 cidades gaúchas que concentram mais da metade dos casos. É muita coisa. Não está assim, tá pulverizado, aí tem município X, município Y. 10 cidades gaúchas, e não são necessariamente as mais populosas, porque juntando esses 10 ali dá 33% da população, não é metade da população. 10 cidades que concentram metade dos casos, dá 52,98% ou 53% dos casos. Então, não é para brincadeira. Eu estou bem assustada vendo os números. Ontem conversei com o médico do Moinhos de Vento, fiquei horas conversando. Eu disse, e tem alguma causa específica, né? Tem alguma... Eu posso dizer assim, pessoal, não vá no shopping, por exemplo. Ele falou, Kelly, primeiro que não é um fator só, mas é principalmente, uma expressão que o Jane Guerra utilizou, é evitar o evitável. Se dá para não fazer aquele churrasquinho do fim de semana, não faz. Se dá para adiar a janta, né? Eu ia fazer uma janta, porque daí vamos fazer uma janta eu e o Pedro. Mas daí vamos chamar o Maurício também, que é nosso amigo querido. Aí de repente vem a mulher do Maurício, aí vem o Diogo. E quando vê, gente, é cada um que vem de uma região diferente. E como eu disse, né? Na hora de almoçar ou de jantar, e
toma uma bebida, e a bebida entra e é verdade, sai, a máscara sai também. E quem entra é o corona, então não é o momento. Eu conversei com as entidades agora, com CDL, Sindiloja, Sinda, eles vão lançar uma campanha fortíssima agora, as entidades como não se viu antes. As entidades antes estavam muito preocupadas, em especial com a manutenção dos empregos, da renda, mas essa campanha vem fortíssima, com atitude responsável, para que as pessoas, nas suas atitudes individuais, né, Maurício, possam ter consciência para evitar que a gente tenha um colapso. O Moinhos de Vento agora emitiu nota que não vai aceitar mais só casos graves, Léo. A questão, Kelly, é que é cultural nosso, né? Pelo nosso clima, no inverno o que acontece? A gente se recolhe, entendeu? Eu moro num condomínio de casas aqui. No inverno tu não vê as pessoas nas ruas, as pessoas estão dentro de casa. Pelo frio, né? Porque é até mais aconchegante e tal. É uma coisa cultural nossa. Quando chega o verão, e isso também aconteceu na Europa, e por isso a Europa teve essa segunda onda muito grande, as pessoas relaxam. As pessoas que ficaram em casa, ficaram mais contidas, elas querem ir pra rua. E o verão convida para isso. E aí que está posto o nosso grande desafio. O governo agora puxa o freio para que a gente tenha, como disse o Maurício, um final de ano um pouquinho mais flexível, não muito, mas um pouquinho mais, para que não se restrinja tanto. Mas a partir do ano novo, nós temos uma temporada de verão. Exato. E aí que reside o nosso grande desafio e o nosso dever como cidadão. Porque é nosso dever como cidadão nos protegermos e protegermos o próximo. Talvez não seja o verão de ir tanto assim pro litoral para se esbaldar na praia. Eu concordo muito com o Léo, assim, nesse sentido de proteção individual, porque a gente tem que entender, assim, que dessa vez é menos o governo, a prefeitura. Claro que tem que ter fiscalização, Claro que a brigada, a guarda de segurança, todos têm que estar envolvidos na fiscalização das regras. Mas é mais cada um de nós, é evitar o evitável. Precisa fazer aquele almoço, não dá para fazer um amigo secreto virtual, né? A pessoa já nem gosta do casamento, né, Pedro? O pessoal já nem quer casar e aí agora inventaram de casar, por favor, não precisa casar. É que são tantos locais, né, que não tem como fiscalizar, depende de nós, não tem dúvida nenhuma. Bom, mas deixa eu te lembrar o seguinte, o Paulo, lá da Estância das Flores, São José dos Ausentes teria feito uma festa com 1.000 pessoas e tem 200 casos confirmados, é 8% da população tem coronavírus. É a informação que ele me traz. Se for verdadeira essa informação, é uma loucura. Então não dá para fazer festa, não. Mas também é difícil fiscalizar, depende de nós, não adianta. Kelly Matos, a sala de redação está terminando e eu te pergunto primeiro para o Alemão. O Alemão, eu que me adiantei aqui na pole position, eu fiz ali uma manobra, mas é porque eu estava ouvindo os dados, eu só vou dar essas cidades que eu fiquei devendo aqui, né, porque foi uma apuração que eu fiz para o Jornal do Almoço, mas quando eu recebi... Só com uma coisa, eu fiquei preocupado com uma coisa, só que tu falou que tu não deixa o Gabardo pagar, então vai sobrar inteiro para ele o 13º que ele pegou. Exatamente isso. É exatamente isso. Quem pagou tudo aqui fui eu. Esse gringo é pão duro, esse é o manjo. Esse gringo é pão duro, Guerrinha. Esse homem só faz lucro, só lucro. Você é pior que aqueles gringos de Caxias lá da terra do Escoles, para abrir a mão, tu meter um sorrisal nele, mandar atravessar o Guaíba, o sorrisal chega 0-0. Ele é de Bento. Pior ainda, né, Pedro? De Bento. Pior, é de Bento. De torce pro esportivo. Exatamente, ele e o seu Orestes, de Bento, exatamente. Bom, vamos falar então mas com o as Alemão. cidades, deixa eu só dar as 10, porque eu fiquei devendo pro Alemão vir aqui com a gente, ó. As que mais tem, tá, gente? Então atenção nessas aqui, não é que tem que ser redobrada, é triplicada. A escola manda dizer que é pão duro mesmo, tá? O escola é mesmo, eu conheço. E o Alemão que vai entrar também, ó. Cidades Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Maria, Passo Fundo, Viamão, Rosário do Sul e Santa Cruz do Sul. Essas cidades juntas concentram 53% dos casos de coronavírus. Kelly, mas e a população? Não, porque a população, se a gente pegar percentualmente, é 33%. Não é nem metade da população, mas em número de casos, 52,98%. Então, se você mora em uma dessas cidades, que é o meu caso, moro em Porto Alegre, se cuide, pelo amor de Deus, máscara, álcool gel, não faça aglomeração, seja como o Alemão que vai entrar com a gente agora, responsável. Fala, Alemão. Pedro, além do